De toda a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Maravilhoso estarmos na casa do Senhor, né? Em pé, com saúde e com fôlego, né? Todo aquele que tem fôlego, louve o Senhor. E se tem vida, tem jeito, né? Só mesmo na morte que já não tem mais jeito. Mas se tem vida, tem jeito. Amém? Amém. Vocês creem dessa forma? Vamos então orar. Amado Deus e Pai, na Tua casa estamos nesta noite, nesse dia chamado hoje, Senhor. Hoje é noite de livramento, hoje é noite de vitória, hoje é noite de darmos o nosso melhor na Tua casa, proclamar que só o Senhor é Deus na nossa casa, na nossa família, independente das circunstâncias. Senhor, nós estamos aqui Te adorando, nós estamos aqui louvando o Teu nome, bendizendo ao Senhor que tem nos ajudado, ao Senhor que tem nos livrado, ao Senhor de Abraão, de Isaac e de Jacó, ao Senhor de Daniel e aqueles jovens na fornalha, Senhor Jesus. Eis que tudo sabe, eis que tudo vê, Senhor. Somos, Senhor, pecadores, miseráveis, Senhor. E quanto mais perto de Ti nós chegamos, mais nós sentimos a nossa pequenez, Senhor Jesus. Mas fica conosco, Senhor. Opera, liberta, transforma e cura neste lugar. Que essa palavra venha impactar as nossas vidas, meu Deus, meu Pai. Que hoje seja a grande virada de Deus para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Que o Senhor Jesus venha mudar as circunstâncias, Senhor. Porque não viemos aqui só pedir, Senhor, mas nós somos como um dos 10 leprosos, Senhor, que voltou para te agradecer. E eu já te agradeço, Senhor, porque eu vivo como quem já recebeu todas as promessas do Senhor. Eu digo muito obrigado, Senhor. Envia, Senhor Jesus, a tua unção sobre essa palavra, meu Deus, e que essa palavra fale conosco nesta noite. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o tema da palavra hoje é a grande virada de Deus para a sua vida. É aquela chave hoje que Deus vai chegar ali, ó, e vai virar, vai girar. É como você chega no carro ali, você gira a chave e o carro pega. E o carro pega. Vai ser assim, na minha vida e na tua vida. Você crê dessa forma? Jesus está aqui curando nessa noite. Jesus está aqui libertando. Jesus está desfazendo obras de macumbaria, feitiçaria, bruxaria, mal desejado. O Senhor está libertando neste lugar. Porque a palavra dele diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Tudo que fazemos sem fé não procede para Deus. Não chega até Ele. Tudo que nós fizermos tem que ser com fé e com zelo para o Senhor. Então que nessa noite eu e você possamos dar o melhor para Deus. Eu vou trazer uma palavra que se encontra no livro de Daniel 5, 24 e 25. O livro de Daniel é o 27º livro da Bíblia. E ele é composto por 12 capítulos. São 12 capítulos, é um livro bem curto. Uma sugestão para você, igreja. Leia Daniel, do capítulo 1 até o 12. É curtinho, igreja. Nós, como crentes que somos, temos que ler a palavra do Senhor, né? Quem já leu a Bíblia toda aqui na igreja? Quem já leu alguns livros da Bíblia? Temos que fazer isso, igreja. Ler a palavra do Senhor. Orar, jejuar, né? E usar todas as ferramentas que o Senhor nos deu. Então, o livro de Daniel é um livro pequeno, eu acho pequeno, 12 capítulos ali. Um livro bem fácil de entender. E o livro de Daniel vai dizer que 4 jovens são tirados lá de onde eles viviam, né? Daniel e os outros, e são levados para viver na Babilônia. E lá na Babilônia o forte era macumbaria e bruxaria lá na Babilônia. E o rei Nabucodonosor queria levar aqueles jovens para transformar 4 homens de Deus em 4 macumbeiros, em 4 feiticeiros. Mas Jesus, Deus que estava com eles, não permitiu isso. Que mesmo eles estando lá no meio daquele antro de perdição, eles serviam ao Deus vivo.
Quero dizer para vocês, igreja, que o nosso Deus, ele nunca perdeu batalha. Nunca. Nunca perdeu batalha e nunca vai perder. O inimigo pode vir do jeito que for. O inimigo, ele é grande, ele é gigante, mas o nosso Deus é maior do que esse gigante que se levantou contra a tua vida. Em todo tempo, Deus dá estratégia para o povo, né? O povo antigo reconhecia que só vencia na presença do Senhor. E nós também sabemos que só tem escape e livramento quando nós estamos na presença do Senhor. Porque Deus vai na contramão dos homens, né? E entra com escape e ele entra com livramento. E às vezes nós estamos passando por luta e nós pensamos assim, puxa, dessa vez aí, ó, não vou vencer. Dessa vez aqui está terrível. Mas o Senhor sempre anda com os dele na fornalha. Ele entra na cova dos leões para fechar a boca do leão. Então, igreja, o que eu estou passando, o que você está passando, creia que nós não vamos perder. Porque o nosso inimigo pode estar armado até os dentes, igreja. Armadíssimo. Ele pode vir por um caminho. Mas o Senhor Jesus diz nesta noite que por 7 caminhos ele vai ter que sair. Ele vai ter que achar uma brecha e se mandar. Porque o nosso Deus é quem está mandando. Então nós lembramos também, né, de uma passagem bíblica do rei Josafá. Ele pede para Deus, ó Deus, levanta um profeta no nosso meio aqui para nos livrar, para nos ajudar. E Deus diz para ele, eu estou contigo. Levanta soldados e levitas. Deus pede para Josafá, levanta soldados e levitas. E eu acredito que Josafá pensa assim, os soldados vão na frente, porque são guerreiros, né? E os levitas vão atrás cantando. Não, o Senhor fez ao contrário. Levitas na frente, adorando e louvando o Senhor, e os soldados lá atrás. É isso que o Senhor quer que você faça hoje. Coloca um louvor na tua boca, coloca um louvor na tua casa. Comece a expulsar, porque o Senhor, ele habita no meio dos louvores. Nós ouvimos tanta porcaria aí fora na igreja. Cada música. Eu mesma moro perto de um homem que não serve a Deus, e ele ensaia, e ele canta em barzinhos, ele está lá todo dia, din-din-din no violão dele, cantando. E aí eu fico pensando, o povo crente, né? Morno, apagado, ai, não quer se mostrar, não quer ouvir. Coloca um hino na tua casa, e se o teu vizinho tiver que ouvir, que ele ouça. Porque o louvor traz paz, o louvor traz alegria. E o louvor muda a atmosfera. Ele muda a atmosfera. Então Josafá colocou como Deus falou. Colocou os levitas para cantar na frente e os soldados atrás. E Josafá foi vencedor ou não foi? Foi vencedor, igreja. Foi vencedor. E o Senhor deu grande livramento. E às vezes nós estamos na nossa casa, né? Ali na frente da pia, do fogão, no volante do carro, na rua. Nós temos que estar em todo o tempo louvando e bendizendo o nome do Senhor, adorando Ele, porque Ele sim nos dá estratégia para vencer o mal. Então, a palavra do Senhor vai dizer que 4 jovens tiveram que sair do seu lugar e servir num outro lugar, mas mesmo assim, eles não abandonaram a nossa fé. E o povo de Deus estava pecando muito. E Deus levantou Josias e ele assumiu o trono. E Josias reinou ali. E ele foi vitorioso. Mas depois que Josias morreu, um outro rei se levanta. E esse rei faz tudo ao contrário. E a palavra do Senhor diz que o povo que pecava, depois de Josias, começou a fazer pior ainda do que fazia. A servir deuses estranhos, a não andar na presença do Senhor. Então Josias é levantado como rei, e ele vai até o templo, ele abre as portas do templo, e ele diz que a casa do Senhor precisa ser aberta, e que precisa ser retirado de lá tudo aquilo que não presta. Josias então se depara com muitos ossos no templo do Senhor, até no altar tinha ossos. E ele perguntou, de quem são esses ossos? E o profeta disse para ele, são de profetas que serviram a Deus. Então Josias diz assim, olha, lugar de osso é no cemitério,
porque aqui na casa do Senhor tem que haver alegria. E o osso do profeta não vai fazer milagre, porque Josias disse, assim como houveram profetas no passado, e os ossos deles estão aqui, Deus vai levantar profeta. E é assim que Deus faz, igreja. O Senhor levanta profeta onde nós estamos, né? Na igreja, por onde nós vá, existe profeta do Senhor. Então, o rei Josias tira tudo aquilo, manda queimar, e ali começam a servir a Deus, e Josias reinou por 30 anos. E aí Josias morreu, e o povo tornou a fazer as coisas más que não agradavam ao Senhor. E no tempo do rei Ezequias, quando o rei Ezequias adoeceu, foi um profeta falar com o rei Ezequias, né? Ezequias vira para a parede e ele chora e ele pede a cura para Deus. E Deus envia um profeta. E o profeta vai até a casa dele e pede para que ele conserte a sua casa. E ali Deus remove as forças dele e dá a ele mais 15 anos de vida. E Ezequias, o rei Ezequias, fica tão feliz, mas tão contente, que ele recebe todo mundo na casa dele, no templo do Senhor, e faltou para ele sabedoria para o rei Ezequias, porque ele abriu as portas do templo e recebeu visitas falsas. Sabe aquelas visitas que só vêm ali para ver como é que você está? Se você está bem ou se você está mal, né? Às vezes torcendo para que você fique doente, para que até mesmo você morra, porque tem pessoas que desejam o mal para a gente, né? Que querem o nosso mal. Ezequias abre a porta ali do templo do Senhor e mostra todas as riquezas para uns príncipes da Babilônia. E eles entram ali dentro e começam a cobiçar o ouro de Deus, as pedras preciosas, as pratas que tinha no altar do Senhor. E quando aquele povo vai embora, o profeta vem e fala com Ezequias: Ezequias, que vacilada tua, né? Qual foi a tua abrir a porta do templo do Senhor e mostrar tudo aquilo que está lá? Por causa disso, haverá um povo que virá da Babilônia e vai levar todo o ouro do Senhor aqui, porque você não devia ter feito isso. E às vezes, igreja, nós abrimos a nossa vida para quem nós não devemos, né? Nós temos que ter pessoas certas para conversar, porque nós vemos o rosto, mas o nosso Deus conhece o coração. Então, quando nós tivermos que nos queixar, se abrir com pessoas que realmente servem a Deus, né? Então, o rei Ezequias ali deu uma vacilada, mostrou todo o ouro da casa do Senhor. E eu vou falar sobre uns reis que antecederam Nabucodonosor. Eles tinham uns nomes assim bem estranhos. Um era Esaradom, outro era Baladã, Merodach e Baladã. E esse é um homem que esteve ali visitando o templo do Senhor e que chega e conta para Nabucodonosor que lá em Judá tinha muito ouro, muita prata, né? Eles ficam interessados ali. Então, Nabucodonosor, quando o povo não estava mais servindo a Deus, né? Estava se virando para deuses estranhos, ele vai lá e saqueia o povo de Deus. Entra no templo, leva todo o ouro, leva toda a prata, e a palavra diz que ali haviam cálices, né? E muitas outras pratarias e ouro. Levou tudo para ele, e não satisfeito ainda, ele pede 4 moços da linhagem real. Esses moços tinham que ser formosos, inteligentes e doutos em tudo, né? Excelentes em tudo. Então, esses 4 moços acompanham Nabucodonosor, e esses 4 são Daniel, Ananias, Misael e Azarias. São aqueles moços que são colocados na fornalha quando não querem se curvar diante daquela estátua. E também Daniel, que foi entregue na cova dos leões, mas o Senhor livrou. Então, Nabucodonosor leva esses jovens e diz a Aspenaz: instrua eles na matemática, na astrologia, na magia e na adoração. Olha só o que Nabucodonosor queria fazer. Transformar aqueles 4 jovens que saíram meninos de casa, né, com seus 16, 17, 15 anos,
Era mais ou menos isso que eles tinham. Mas eles serviam ao Deus vivo. Então, Nabucodonosor queria que eles fossem instruídos. Eu vou falar das últimas duas partes, na magia e na adoração. Nabucodonosor queria que Daniel aprendesse, Ananias, Misael e Azarias, porque assim, eles eram muito malignos, né? Faziam o mal. E eles pensavam assim, puxa, esses jovens são inteligentes. E se nós ensinarmos a fazer as magias, as coisas que nós fazemos, nós vamos ser vitoriosos. A ponto deles olharem para alguém e não gostar de alguém e profetizar morra, né? Ou seja, derrotado. Porque a palavra do Senhor também diz que quando Ezequias estava na cama doente, 200 que eram malignos vinham até a linha do mar e esticavam as mãos e profetizavam para Ezequias: morre Ezequias, morre Ezequias. Isso era feito de manhã. Os macumbeiros e os feiticeiros faziam isso. E à tarde, outros 200 voltavam e desejavam o mal para Ezequias. Só que, o que aconteceu? O Senhor livrou Ezequias e acrescentou: ele não vai morrer e não vai ser derrotado. E hoje, igreja, eu digo que contra a nossa casa não vale encantamento, não vale magia negra, não vale nada da Babilônia. Porque eles eram especialistas em feitiçaria, não vale inveja, não vale mal olhado, porque o nosso Deus se levanta ao nosso favor. E o Senhor diz fortemente no meu coração que está quebrando obra de macumbaria, obra de bruxaria contra a vida de pessoas neste lugar. Porque tem gente amarrada, tinha, não tem mais, gente amarrada, tinha gente que estava cego e não conseguia enxergar porque feiticeiros, aqueles que desejam o mal, fizeram mal. Mas o Senhor se levantou hoje do trono e colocou o basta. Porque contra a nossa casa não vale macumbaria, bruxaria e nem mal desejado. Então, aqueles vinham ali desejar o mal para Ezequias. E hoje todo o despacho, tudo aquilo que foi oferecido para o inimigo, acabou, foi quebrado. Porque esse ciclo se quebrou nesta noite. Era para a morte, mas Deus diz: não vai morrer. Era para ser derrotado, mas o Senhor diz: na minha casa, na tua casa não, diz o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oração contrária, peso, derrota hoje. O mal foi cortado pela raiz. O teu filho não será motivo de vergonha na tua casa, diz o Senhor. A tua filha não será motivo de escárnio na tua casa, diz o Senhor. Aleluia. Porque hoje o plano do adversário acabou. Aleluia. Deus está guerreando por nós. E quem é crente até o talo, gente, até o gargalo, pode crer que é Deus operando nesse lugar. Aleluia. Hoje foi desfeita a corrente, cadeado, as velas se apagaram, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Então hoje tem escape, hoje tem livramento da parte do Senhor. Vocês notaram, igreja, que onde a gente chega, a gente é reconhecido, e não é pelo jeito de se vestir, é pelo jeito de se portar. Pelo menos lá onde eu trabalho, as pessoas cuidam com o que vão falar perto de mim. Às vezes até longe de mim eles soltam uma piada, uma besteira, mas quando eu estou na mesa sentada, eles dizem: não, ó, a prof. Adriana está aqui, ó, vamos se comportar. É esse o dever de um crente, dar bom testemunho lá fora, para que o povo reconheça. Para que nós não vá falar a língua deles, mas que eles falem a nossa língua, em nome de Jesus. E às vezes, sabe, igreja, na igreja tem que ser pregado o que é pecado e o que não é certo, né? Muitos gostam de ouvir e aplaudem, mas tem pessoas, às vezes, que se a gente fala alguma coisa que desagrada, né, acaba não gostando. Mas nós devemos de pregar sempre a verdade, falar aquilo que Jesus quer, aquilo que as pessoas têm que viver como servos do Senhor. Então, Nabucodonosor quis mudar ali a identidade daqueles adoradores. E Daniel chega naquele lugar e tem um grande banquete ali. E a palavra diz que havia muito tipo de carne, muito tipo de especiarias ali. Daniel olha para tudo aquilo
e fala que ele não vai comer aquilo, que ele não vai se contaminar com as coisas do Egito. Isso aqui é para mim e para você, igreja. Quando nós vemos as coisas lá fora ofertadas, diga não, eu sirvo a um Deus vivo. E até o Senhor me levou a pensar que nós devemos comer diferente do que o povo aí fora come. O Senhor nesta noite está pedindo para mim e para você, para a nossa saúde, nós comer aquilo que está escrito na Bíblia, mais raízes, mais plantas, mais frutas, mais verduras. Sabe por quê? A indústria está aí afora fabricando, é bolacha recheada, é tipo de iogurte, é um monte de coisa, e nós estamos se entupindo com aquilo que o mundo está oferecendo para nós. É para nós recusar as comidas que o mundo faz e nos abster daquilo que o Senhor mandou para nós. Frutas e legumes, diz o Senhor, para a saúde da igreja. Você crê desta forma? Você recebe? Eu recebo, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Daniel foi para Babilônia, muito jovem, né? E Daniel estava lá, e Nabucodonosor morre, e veio um outro filho reinar no lugar dele. E ele estava lá, muito alegre. A palavra do Senhor vai dizer que ele estava ali se divertindo com as suas mulheres, com as concubinas, com os convidados. E esse rei lembra que existia umas taças. E esse rei manda buscar lá essas taças para ele tomar vinho nessas taças aí. E quando ele faz isso, o que acontece? A palavra do Senhor diz que aparece uma mão na parede e só um dedo começa a escrever. E o rei começa a olhar para aquilo e o rei começa a passar mal. A palavra diz que as pernas dele ficam bambas e ele chega a encostar um joelho no outro. Sabe qual é a palavra, igreja? Nós temos um ditado, ele amarelou. Amarelou por quê? Porque ele tocou em coisas que não devia, né? Ele tocou ali nas coisas do Senhor, ele queria beber vinho nos catiçais do Senhor, naquilo que era do Senhor. E o Senhor não foi convidado para aquele banquete, mas o Senhor chegou ali porque algo que pertencia a ele estava naquele lugar. E naquela hora, um dedo aparece na parede e começa a escrever. E aquele rei fica apavorado e chega uma rainha e diz: olha, eu conheço quem pode desvendar esse mistério aí. E o rei já tinha chamado os magos, os astrólogos, os adivinhadores, e ninguém conseguia decifrar o que estava escrito ali na parede. Na parede estava escrito aquilo que o Senhor colocou, e a rainha lembrou que havia um homem de Deus que era capaz de decifrar a palavra que estava escrita lá na parede. Lembrou de Daniel, e o tempo tinha passado, porque o texto vai dizer que anos se passaram. E aquele Daniel não era mais jovenzinho, ele já era um senhor de idade. E ele chega ali naquele lugar, e o rei promete para ele: olha, se você conseguir decifrar o que está escrito ali na parede, eu prometo para você muito ouro, eu vou te vestir de púrpura. E Daniel diz assim para o rei: eu vou ler o que está escrito, mas estas dádivas dê para quem quiser, eu não quero, porque eu não preciso. Porque eu, da minha casa, eu abro as minhas janelas e eu falo com o Deus que é dono daquela mão que escreve naquela parede. E ao Daniel foi dada a sabedoria para decifrar sonhos, né? Então Daniel começa a ler ali a palavra que está escrito na parede. Essa palavra está escrito em Daniel 5, 22, 23, 24 e 25. E tu, seu filho Beltsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesses de tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos utensílios da casa dele perante ti. E tu, os teus grandes, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, desse louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre,
de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Então, dele foi enviada aquela parte da mão e escreveu-se essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se escreveu. Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta interpretação daquilo, Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belsassar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro dominador do reino. Naquela mesma noite foi morto Belsassar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 60 anos. Então, quando Daniel decifrou o que estava escrito na parede, dali um pouco aquele rei morreu, porque ele tocou naquilo que não pertencia a ele, que pertencia ao Deus vivo. E o Senhor Deus está dizendo nesta noite que estão tocando na menina dos olhos de Deus. E o Senhor não vai permitir mais que toque. Porque quem mexe com o povo de Deus está mexendo diretamente com ele. Aquele que se levanta contra a tua vida, não se levanta contra você, mas se levanta ao Deus que você serve. O Senhor diz nesta noite. Então, naquela mesma noite, o rei morreu. Então, a palavra diz que não dá para tocar no vaso do Senhor, né? E eu e vocês somos chamados de vaso do Senhor. Era para morrer, mas não vai morrer. Deus já acrescentou anos de vida. Era para adoecer, pode ter adoecido, mas vai ser curado, sarado. Você e a tua família estão guardados debaixo do sangue do Cordeiro. Então, nenhuma macumbaria, nenhuma feitiçaria, nem oração contrária, nenhuma inveja, porque hoje tudo se desfez. O Senhor quebrou o laço nessa noite. Ele quebrou o laço e quebrou os dentes do inimigo ainda na boca dele. Esse é o nosso Deus, terrível e poderoso para fazer. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus e as palmas são para esse Jesus maravilhoso.